Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa noite de quinta-feira. Vão se chegando. Asmático, família, amigos, vão se chegando. Boa noite, Pamela. Boa noite, Kátia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Sandra. Boa noite. Som e imagem, tudo ok? Joia! Vamos embora começar essa nossa noite. Simbora? Tá tudo bem com vocês aí? Manda um coraçãozinho aí. Boa noite, Rita. Boa noite. Manda coraçãozinho aí, tá tudo bem com vocês? Vamos embora para mais uma noite com o Encontro com a Pneumo. Que bom, Rita. Sejam muito bem-vindos ao nosso Encontro com a Pneumo, que acontece aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite, para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá, Kátia, a gente vai conversar. Para a gente conversar um pouquinho sobre como é a vida do asmático, né? Aqui a gente conversa um pouquinho sobre como é a vida do asmático e dá dicas de como o asmático e a família podem lidar melhor com a asma e ter mais qualidade de vida, né? Sejam muito bem-vindos essa noite de quinta-feira. Tudo ótimo, Pamela, tudo ótimo, graças a Deus, que bom. Oi, Cíntia, bem-vindos, bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Simone Marrocos, sou médica pneumologista e eu sou obstinada a transformar a vida e levar qualidade de vida para pacientes com doenças respiratórias, para pacientes asmáticos e sua família. E hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos conversar sobre alguns motivos que impedem você de ter uma asma controlada, né? Alguns motivos que fazem você adiar o controle da sua asma. Vamos falar um pouco de procrastinação. Por que é que você está procrastinando o controle da sua asma? Vamos embora? Vamos embora. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa noite. Boa noite, boa noite. Que coisa boa. Sejam bem-vindos. Então a gente vai conversar sobre isso. Vocês sabem o que é procrastinar? Procrastinar é quando a gente acaba adiando uma coisa que é importante na vida da gente, né? Então aqui a gente está se referindo ao nosso controle da asma, né? O controle da asma é o que vai mudar a nossa qualidade de vida. Olha só, eu, Morena, não sei teu nome, minha filha tem 4 aninhos, qual o melhor remédio para inalar e tomar? Veja só, o melhor é não inalar, não precisar inalar. Aqui vocês vão ouvir muito essa história que não existe nenhuma medicação que é universal para todo mundo, né? Não existe nenhuma medicação que vá dizer assim, essa vai servir para todo mundo. Ou nenhuma bombinha que vá servir de forma geral para todo mundo. Porque a asma é uma coisa muito heterogênea. O que é isso? Varia muito de pessoa para pessoa. E não existe um dispositivo melhor que se adeque a todo mundo, né? Então, vamos embora começar nessa noite de hoje. Bora, Rita, sobre o ventilador. O ventilador para os asmáticos é triste, Rita. É triste. Veja só. O que é que acontece com o ventilador? Ele levanta a poeira, Rita. Ele levanta a poeira da casa, né? E aí vai tudo para o asmático. Então, assim, quem usa ventilador, o ideal é que a casa, quem é asmático, a casa seja passada pano, certo? Não se deve varrer a casa, porque quando a gente varre a casa, não é para manter a casa suja, não. Olha lá, é para a gente fazer o seguinte, quando se varre a casa, levanta a poeira. E o ventilador, ele joga a poeira na cara do asmático, né? Então, isso daí é péssimo realmente para o paciente que é asmático. Mas vamos embora aqui conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês alguns motivos que fazem com que você... Oi, Yara, boa noite. Alguns motivos que fazem você procrastinar o controle da sua asma. Justamente, o primeiro motivo... vamos comigo. Eu quero que vocês
se encaixa aqui, olhem e depois me digam qual é o que vocês mais se encaixam, certo? Vamos embora? Então, olha só, o primeiro é a falta de clareza. Falta de clareza. Como assim, né? Então, é você não ter consciência de como a asma interfere no seu dia a dia, de como a asma interfere nos diversos setores da sua vida. Como é que ela interfere nos sintomas do dia a dia? Como é que ela vai interferir na sua relação com as outras pessoas? Então, o primeiro motivo que faz com que você procrastine, né, o tratamento, o controle adequado da asma, é justamente você não ter essa clareza. Quem não tem consciência acaba não sentindo que tem o problema. Então, por conta disso, você não age. E vai empurrando com a barriga, porque você não percebe que aquilo está realmente interferindo no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, né? E aí você vai levando a vida com a asma descontrolada, né? Totalmente sem controle, cheio de sintomas, dormindo mal, né? Dormindo muito mal, interferindo na sua produtividade, interferindo na sua vida social. Só que aí você acaba sem se preocupar com as consequências da asma, justamente porque você não tem essa clareza, né? Vejam aí, vamos conversando comigo, eu quero que vocês conversem comigo aí. E aí eu quero saber de vocês, onde é que vocês estão se encaixando nisso aí? Sejam muito bem-vindos. E olha só, quero aqui conversar com vocês, já vão mandando aí aviãozinho, chamando outras pessoas para a live, chamando os amigos para a live, para quem conhece um asmático, alguém na família com asma, para a gente conversar, né? E olha só, durante a semana eu recebo muita coisa boa, muitas perguntas excelentes, e essas perguntas eu vou juntando para a gente conversar aqui. E aí, essa questão justamente da falta de clareza, eu já vou respondendo uma questão, que é justamente, olha só, qual é o melhor remédio para fazer inalação? Então, assim, a gente tem basicamente, quanto a isso a gente tem, assim, é um pouco mais restrito. Então, a gente tem basicamente, assim, de uma forma bem rasa, dois, que é o salbutamol e o fenoterol, que são medicações que vão fazer o quê? Que são broncodilatadores de curta ação. Eles agem abrindo as vias aéreas, só que temporariamente, né? Eles agem por um curto período. Então, o ideal, eles só servem ali para um alívio naquele momento. Eles não estão tratando nada. Então, o ideal é que você não venha a precisar ou precise muito pouco dessa questão da inalação, né? É justamente você ter a clareza do quanto a asma está interferindo na sua vida, né? Está interferindo nos diversos aspectos da sua vida. Então, o ideal realmente é não precisar. Boa noite, pessoal. Vão se chegando. Boa noite, Denise. E aí, o ideal realmente é você não precisar dessa inalação, ok? Então, o primeiro motivo que você procrastina o controle da sua asma, o primeiro motivo pelo qual você procrastina, você vai adiando ter uma qualidade de vida excelente, é justamente a falta de clareza, ok? Vamos embora. Iraneide, o Lugano são duas medicações, que é o corticoide inalatório, ok? Junto com um broncodilatador. Então, ele é usado realmente no tratamento de controle da asma, tá certo? O segundo motivo, certo, pelo qual vocês vão procrastinando o controle da asma, vão adiando esse tratamento da asma e não vão tendo qualidade de vida, eu acho que muita gente se encaixa nesse aspecto aqui. Veja o que é que vocês acham. Vão me contando aí, certo? O segundo motivo é a falta de prioridade. O que é que acontece? Então, muita gente se encaixa aqui nesse grupo, que às vezes você tem até consciência do quanto a asma interfere na sua vida, do quanto a asma interfere na sua qualidade de vida, mas você acaba não priorizando, né? Então, o que é que acontece? Às vezes é justamente você acaba ignorando o óbvio, né? Então, você vai postergando aquilo, vai deixando para lá e sempre vai empurrando. Boa noite, lindona. Boa noite, Denise. E vai sempre empurrando. E o que é que acontece? Você acaba, muita gente é assim, você acaba priorizando as necessidades de todo mundo e colocando a sua,
lá na listinha final, né? Então, a sua prioridade de tratar a asma acaba, olha, indo lá para o final, porque todo mundo, as necessidades de todo mundo são mais importantes do que a sua, né? Então, assim, um dos motivos pelos quais você acaba adiando o controle da asma é justamente essa falta de prioridade. E aí você vai colocando um monte de justificativas, um monte de desculpas para justificar. Ah, eu não posso ir atrás disso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Veja só, cada caso é um caso, mas assim, de maneira geral, esse grupo eu vejo que é muito frequente. Assim, são muitas mulheres que acabam assim, ah, eu não tenho como fazer. E na verdade acabam que elas não priorizam o controle da asma na sua vida. E a partir do momento que você compreende e que você vê que quando você controla a sua asma, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter uma mudança nos vários aspectos, dormir bem, ter uma melhora dos sintomas, então ter uma melhora de maneira geral. Quando você entender esse óbvio e começar a priorizar, é que você vai começar a agir, né? Então, esse controle da asma vai justamente mudar a sua vida nos mais diversos aspectos, né? Deixa eu ver aqui já. Quem está se localizando, quem se identificou aí nesse segundo motivo, de só prioriza as necessidades das outras pessoas, né? Olhe, Pamela, desde o Covid, o meu médico sempre me receitou o Symbicort. E usa a mesma dosagem até hoje. Quando foi que você teve Covid, Pamela? Eu não sei. É normal ficar fazendo uso do mesmo medicamento? Eu sinto muita canseira com tudo, desde quando tive Covid. Olha só, não. Usar mesmo... Asma não é desse jeito, não é uma coisa engessada. É uma coisa muito dinâmica, certo? Então, assim, usar a mesma medicação não tá realmente assim... Isso precisa ser avaliado. Pode até ser que a gente mantenha a mesma medicação, porque de repente você está bem controlada, então a gente vai avaliar uma série de coisas. Mas é importante fazer essa reavaliação. Por quê? Pode ser que você não esteja mais precisando de uma dose tão alta. Ou de repente pode ser que você precise ajustar essa dose ou acrescentar outra medicação para o seu tratamento. Então tudo isso tem que ser revisado, tem que ser avaliado. Certo? Asma é uma coisa muito dinâmica. É muito comum que eu vejo pessoas que começam um tratamento. Ah, eu comecei o uso de uma medicação X. Aí ficam anos e anos a fio aí tomando a mesma medicação. E isso não está certo. Realmente precisa ser reavaliado. Certo? Ok? Vamos lá. Boa noite. Ah, pronto. Tenho muita canseira e não sinto melhora. Pamela, o que eu te oriento é justamente você voltar para reavaliação, para ver se... E avaliar outras coisas, né? Pode ser que não seja só a asma. Então, assim, canseira, falta de ar, pode ser... Olha, gente, falta de ar, várias doenças podem dar falta de ar. Então, quando a gente avalia, anemia pode dar falta de ar, né? Doenças relacionadas à tireoide podem dar falta de ar. Doenças relacionadas aos rins podem dar falta de ar. Doenças relacionadas ao coração. Então, tem uma infinidade de coisas que podem estar relacionadas. Então, isso realmente tem que ser avaliado de maneira individualizada. Então, a gente realmente tem que considerar tudo isso. Não é só chegar e dizer, vamos aumentar a medicação. Não, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes, inclusive, tem várias causas que estão contribuindo para aquele cansaço. E isso tem que ser revisto. E se, por exemplo, for só a asma, tem várias coisas outras que contribuem para dificultar o tratamento da asma. Ok, minha gente, vamos embora. Vocês estão animados para o feriadão? Então, vai ser feriadão. A Páscoa aí, bora lá. Deixa eu ver, Kátia. Meu filho tem 5 anos. No começo do ano, ele teve uma crise. Ele tem rinite, fez um tratamento de medicações e usou a bombinha com espaçador. Mas agora faz um tratamento... Eu não entendi agora. Ele fez um tratamento... Kátia, o teu ficou longo, Kátia. Não entendi.
Quem tem asma, Daiane, quem tem asma, tem que correr de gelo, sereno, piscina, banho frio? Não, Daiane, olha só, se sua asma estiver bem controlada, o que é que eu oriento? No período que você está em crise, realmente você precisa evitar tudo isso, né? No período que você está em crise, você está num período mais sensível, você está mais vulnerável para essas coisas, né? Por exemplo, gelo, frio, tudinho, piora a tosse, dá uma piorada, tem estímulo sim. Então, no período em que você está em crise ou saindo de uma crise, assim, realmente é melhor evitar. Porém, a ideia é que você venha ter uma asma controlada, certo? Que você controle melhor a sua asma para que você tenha uma vida normal. No período realmente que você, por exemplo, está saindo de um quadro, de uma virose, que deu uma piorada, então realmente precisa realmente ser revisto e sair. Tem uma restrição nesse momento. Mas a ideia é que a gente venha atuar justamente nos momentos intercrise. O grande problema é que as pessoas só procuram médico quando estão em crise. Aí elas só querem tratar a crise. Mas a gente vai mudar a qualidade de vida daquela pessoa justamente no período entre as crises, né? Então isso realmente tem que ser revisto, tá? O terceiro motivo pelo qual você acaba adiando o controle da sua asma, né? E adiando ter uma qualidade de vida excelente, ter uma vida extraordinária, é você acreditar que você não tem escolha. Então, muita gente acaba achando... Esse grupo de pessoas é justamente aquele assim, que tem consciência do que a asma está interferindo na sua vida, que está interferindo na sua qualidade de vida, que você até tem a orientação de que o tratamento da asma, ele tem que ser uma coisa, é uma prioridade na sua vida, que ele é o óbvio. Se você estiver bem, independente do que você queira fazer, você tem que estar com a asma bem controlada para poder realizar aquilo, para poder realizar seu sonho, para poder realizar seu trabalho, aquilo que você quer. Então, não dá para ignorar o óbvio, né? Então, o que é que acontece? Então, esse grupo de pessoas que é justamente assim, acredita que, embora tenha consciência disso, e que sabe que a asma é uma prioridade, de que controlar a asma é uma prioridade na sua vida, eles acham que não tem escolha, que o asmático tem que viver daquele jeito, que é normal o asmático viver daquele jeito. Doutora, é normal o asmático ficar dando gargalhada e cansar, é normal. Então, assim, ele acha que o asmático tem que viver aquela vida de crise em crise, de emergência em emergência. Então, toda vez que ri, cansa, toda vez que corre, cansa, e isso não é normal. Então, assim, eu quero te dizer que você tem escolhas. Graças a Deus, hoje, a gente tem uma série de medicações, certo? Muitas medicações para asma. E tem essas medicações estão distribuídas em vários dispositivos que com certeza, vai ter a melhor medicação e o melhor dispositivo para você. Então, assim, você tem realmente escolha para tratar a sua asma e ter uma qualidade de vida excelente, ok? Vamos lá. Yara, do omalizumab, olha só, ele é um imunobiológico. O que é que acontece? Ele é usado... Graças a Deus, os quadros de asma graves que a gente tem são uma minoria, certo? O que é que acontece? O que é que eu escuto muito por aí? Doutora, eu tenho uma asma grave, eu tenho uma asma grave. Mas só que geralmente essas pessoas, elas não fazem o tratamento, nunca fizeram um tratamento direitinho, nunca procuraram realmente se adequar a fazer um tratamento bem controlado. Então, assim, a gente precisa realmente tentar fazer um controle desses pacientes, fazer um tratamento de controle desses pacientes. O tratamento da asma é como se fosse uma escadinha. À medida que o paciente, ele não vai controlando, que controle é esse que eu falo? Então, assim, o que é que a gente quer? Que o paciente não tenha sintomas, que o paciente durma bem, que precise cada vez menos das medicações inalatórias. Então, tudo isso a gente avalia no controle da asma. E à medida, só que subindo nessa escadinha, a gente precisa avaliar outros fatores também. Porém, à medida que o paciente não está bem, a gente vai ou aumentando a dose de medicações ou vai acrescentando outras medicações. Chega no topo da escadinha, o que é que acontece? Então, existe um grupo, graças a Deus, pequeno de pacientes que, apesar de ter várias medicações associadas,
certo? Várias medicações associadas. O que é que acontece? Ele não tem um bom controle da asma. Então, esses pacientes são os pacientes graves. E aí é onde entra os imunobiológicos, né? Então, o omalizumab é um deles, certo? E o que é que acontece? Ele vai ajudar a ter melhoria na qualidade de vida, mas assim, é justamente para tratamento de asma grave, uma asma assim que tem um fundo alérgico. Então, assim, tem que realmente ser avaliada. Não é todo mundo que entra para critério disso aí, não. Mas graças a Deus que realmente é um subgrupo de pacientes bem pequeno, certo? Então, não é a maioria. Deixa eu ver mais. Vamos lá. Rayane, eu tenho um filho e ele tem muita alergia e tem asma, mas só piora à noite com o nariz entupido toda noite do nebulização. Oh, Rayane, não, que qualidade de vida péssima, Rayane. Olha só, você vai voltar, certo? Quando você terminar aqui, você vai voltar uma live. A gente conversou aqui sobre os motivos pelos quais, por que o asmático ele piora à noite, né? O que é que acontece? O narizinho dele, se só vive com o nariz entupido, precisa, claro, a gente está falando aqui de uma maneira superficial, precisa avaliar, mas provavelmente ele tem uma rinite e precisa ser avaliado para ele dormir bem. Nebulizar toda noite, a qualidade de vida dele está péssima, Rayane. Então, assim, vamos modificar isso. Então, entenda que você tem escolha, ok? Tem várias medicações para ele e com certeza ele vai se adequar a alguns desses tratamentos, tá certo? Mas o que precisa é mudar essa qualidade de vida dele. Fazer nebulização toda noite, não. Tem que tratar esse narizinho dele, tem que tratar esse pulmãozinho dele para ele poder dormir bem e mudar a qualidade de vida dele, ok? Vamos embora? Gente, olha só. O quarto motivo pelo qual o que é que acontece? Você acaba adiando e postergando o controle da asma e adiando o controle da sua qualidade de vida, é justamente um grupo de pacientes, o que é que acontece? Eles agem sem ter uma direção, né? Sem um direcionamento certo. O que é que acontece? Esse subgrupo, vão ouvindo aí, eu quero saber de vocês, em qual grupo vocês estão se enquadrando, ok? Olha só, vou responder, viu, Pamela? Olha só, então assim, esse subgrupo de pacientes, o que é que acontece? Eles têm consciência de que a asma interfere na vida deles, têm consciência, eles sabem que controlar a asma é uma prioridade na sua vida, que para eles fazerem qualquer coisa, eles precisam controlar a asma. Eles sabem que tem escolhas, que tem várias medicações, porém, são aqueles que não tem aquela história, aquele ditado de antigamente que dizia feito segue em tiroteio. Eles disparam para tudo quanto é lado. É esse grupo de pacientes, o que é que acontece? Que eles vão perguntar para todo mundo o tratamento, né? Então, pergunta o tratamento para a mãe, pergunta para a vizinha, pergunta para o Dr. Google qual é o tratamento. Então, eles atiram para tudo quanto é lado e acabam ficando sem direção. E sem direção, eles não agem, acabam se desviando da direção certa. Então, acreditar que tem escolha, porém, a gente precisa ter um direcionamento. Então, realmente é importante um acompanhamento médico, ok? Então, muito cuidado com essas histórias, essas receitas de mãe, de vizinho, de avó, de primo, de amigo. Então, essa história de atirar para tudo quanto é lado não dá certo. Então, vocês precisam ter uma direção, alguém que lhe dê uma direção, ok? Olha só, Pamela está perguntando, quais tipos de medicamentos é contraindicado para asma? Pamela, veja só, é para ter muito cuidado com o quê? Anti-inflamatórios, de maneira geral, tá certo? Anti-inflamatórios, aspirina, e tem algumas medicações que são chamadas a família de beta-bloqueadores. O que é que eles fazem? Esses beta-bloqueadores estão em algumas medicações, por exemplo, medicações para asma, ou medicações para pressão alta, ok? E medicações também em colírios, olha, colírios para glaucoma. Por isso que é tão importante, quando a gente vai ao médico, a gente precisa levar todas as medicações,
Porque às vezes o paciente ele não sabe, assim, não sabe por que a gente está perguntando tudo aquilo. Então as medicações que a gente vê ali, tem algumas medicações que são realmente, não são apropriadas para o asmático. E aí essas medicações podem dificultar o controle da asma e podem levar até uma crise, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quem usa não é para também sair por aí, eita, eu uso essa medicação, não é para sair parando tratamento não, certo? Aqui a gente está conversando de uma maneira mais rasa, né? E assim, precisa realmente você perguntar ao seu médico, não é para você, precisa de um acompanhamento, ok? Mas de maneira geral são esses, ok, Pamela? Denise, se tem asma, tem que procurar ajuda com especialista, pneumologista. Meu tratamento já foi mudado várias vezes e a asma está controlada. Agradeço a doutora Simone. Eu que agradeço a você, Denise. Muito obrigada pelo carinho e confiança de vocês. Muito obrigada mesmo. Olha só, deixa eu ver. Ele fez... Kátia, voltei. Ele fez um pequeno tratamento durante a crise. Agora eu queria fazer um tratamento para evitar. Qual médico devo procurar? Kátia, sem dúvida, um pneumologista, tá certo? Um pneumologista, dependendo da idade dele, um pneumologista pediátrico. Mas assim, para tratar asma, sem dúvida, um pneumologista, tá certo? Para sair, justamente, você vai mudar a vida dele exatamente nos períodos intercrise, ok? Então, cuidado com essa história de só procurar médico quando se está em crise. Você vai mudar a sua vida nesse período aqui, entre as crises, ok? E aí, olha só, o quinto motivo pelo qual, certo? O quinto motivo pelo qual você acaba procrastinando e adiando o controle da sua asma é justamente a falta de planejamento. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. O que é que acontece? O que é que, se você fizesse na sua vida pessoal, pensa aí na sua vida pessoal, o que, isso é uma pergunta, que se você fizesse com constância ali, com disciplina, você iria ter resultados positivos lá na frente? Se você fizesse todos os dias, assim, se fizesse com frequência aquilo, o que é que você ia mudar na sua vida? Então, muita gente vai responder, atividade física. Responde aqui agora. O que é que você acha? Feliz Páscoa para você também, Marlene, para você e sua família. Tudo de bom, muita paz para a família que a gente está precisando muito, né? Olha só, me conta aí, o que é que você, quando você pensa na sua vida pessoal, o que, se você fizesse com disciplina, iria ter mudança a longo prazo, iria ter resultados positivos, né? Então, muita gente vai me responder que é justamente assim, atividade física, de repente mudar a alimentação. Então, tem muita coisa importante na vida da gente que a gente vai colocando de lado e vai postergando e vai adiando. Por quê? Porque a gente faz isso, na loucura do mundo que a gente vive, a gente acaba, assim, priorizando as urgências. A gente vive só de urgência, de resolver tudo que aparece na frente da gente. E às vezes o que é importante, nem tudo que é importante é urgente. Fazer uma atividade física, por exemplo, é uma coisa extremamente importante, mas não é uma coisa que precisa ser feita agora à noite, né? É uma coisa que você precisa de um planejamento. É uma coisa que, se você tiver constância, se você tiver disciplina, isso vai te dar resultados a longo prazo. Da mesma forma com o controle da asma. Não necessariamente é uma coisa que você precisa fazer agora, urgente, né? Então, você realmente precisa ter um planejamento. Então, você se planejar a longo prazo, quando é que eu vou para médico, como é que eu vou comprar medicação, como é que eu vou me ajustar. Então, colocar um horário no seu dia para fazer as medicações, para não esquecer, de preferência colocar no mesmo horário. Você precisa realmente de planejamento. Se não tem planejamento, as coisas, as tarefas do dia a dia acabam engolindo e você acaba não fazendo o que é importante, né? Isso de maneira geral com as coisas todas que são importantes na vida da gente. O dia a dia, a rotina que a gente tem hoje, principalmente hoje, a rotina estressante, acaba engolindo você. E você não faz realmente o que é importante, né? Então, o que é que acontece?
quando a gente fala aqui da importância do controle da asma. Então é justamente isso. Se você não tem um planejamento, você vai viver sua vida de crises em crises, de emergência em emergência. Então tentando buscar atalhos. Atalhos. Quais são os atalhos? Eu tô meio cansada, eu vou ali na farmácia. E aí pede pro balconista um remédiozinho que melhora aqui. Aí pega uma injeçãozinha. Então, fazer isso, a falta de planejamento, faz com que você não faça aquilo que é importante na sua vida. Então, vocês precisam entender que uma vida de qualidade, uma vida bem vivida, uma vida extraordinária, não tem atalhos, né? É um caminho que realmente a gente precisa ir cultivando e semeando. Então, uma vida de qualidade não tem atalhos. Então, hoje a gente está vivendo isso demais. As pessoas, a gente tem um estilo de vida péssimo e a gente está realmente vivendo uma época de ansiedade, uma época de tudo. E tudo as pessoas buscam, de maneira geral, pílulas mágicas, né? A gente tá atrás de pílula da felicidade, pílula para tudo, para resolver tudo. E não funciona desse jeito, realmente. Então, assim, a gente precisa realmente buscar, até nessa questão de ansiedade, tudinho, você até pode fazer um tratamento, mas você precisa ter uma mudança de vida, fazer diferente, né? Então, assim, isso também com o controle da sua asma. Se você quer mudar a sua qualidade de vida, você precisa de planejamento, né? Você precisa planejar o que é importante na sua vida. Ok? Vocês concordam comigo? Manda coraçãozinho aí. Olha só. Tem que cuidar enquanto é jovem, mais tarde fica mais complicado, mesmo com o tratamento. Fica mesmo, Denise. Por quê? No começo, a asma ela tem essa característica de ser reversível, melhora e piora. Mas com o tempo, uma asma que não é tratada, ela fica engessada. É como se a gente dissesse assim, que existe uma remodelação, que a gente chama, que é mais ou menos isso, ela fica mais engessada para a gente tratar. Faz 3 anos que tomo Lugano. É tempo de mudar, é tempo de reavaliar, Iraneide. Então precisa realmente, ok? Tem 4 aninhos, eu acho que foi quem perguntou lá atrás para onde ir. Então procure um pneumologista pediátrico, tá certo? Nessa idade. Symbicort é bom na prevenção? Sim. Ana Flávia, é uma das medicações que é usada para prevenção. E aí tem que ver, assim, se ela está sendo bem adequada para você. Então, as medicações realmente, elas têm, cada um, não existe realmente a melhor medicação. Porque tem paciente que não sabe usar determinada medicação. Tem paciente que não pode usar determinada medicação. Então, isso realmente a gente precisa ver, ok? Gente, eu queria aqui responder algumas perguntas que me foram feitas durante a semana, senão não dá tempo. Olha só, gravidez e asma. Alguém me perguntou, o bebê pode nascer prematuro? Pode usar bombinha na gravidez? Clenil e Aerolim? Foi muita pergunta numa só. Vamos fazer o seguinte, vamos falar. Olha só, asma na gravidez é uma das doenças crônicas mais comuns na gravidez, certo? Então, assim, existe uma regrinha que a gente chama, que é a regra do 1/3. O que é que acontece? Quando a asmática engravida, 1/3 dessas pacientes vão melhorar, 1/3 dessas pacientes asmáticas não vão ter mudança no quadro clínico e 1/3 vai ter uma piora importante, certo? Então, assim, é uma regrinha de 1/3 que a gente fala. E assim, a pergunta que foi feita é se pode ter parto prematuro, né? Então, as consequências da asma vão desde pré-eclâmpsia, parto prematuro, cesárea, porque o que é que acontece? Essa queda na oxigenação, que é causada por essas crises de asma, por essa instabilidade dos sintomas da asma, isso reduz a oxigenação para o bebê, a oxigenação lá para o feto, né? Então, essas quedas persistentes da oxigenação no sangue, porque o sangue da gente, né, a gente vai levar oxigênio para o nosso bebê. E o que é que acontece? Essas quedas frequentes, persistentes, isso pode levar também a um retardo do crescimento intrauterino, né? E o baixo peso ao nascer. Então, pode levar também a bebês muito pequenininhos, apesar da idade, muito pequenininhos mesmo. Então, assim, as crises de asma também podem estar associadas a malformações no feto, né?
Então, isso é muito importante. E aí, a pergunta dela é se as medicações para asma, o pessoal tem muito medo de usar medicação para asma durante a gravidez. E eu queria dizer para você que o medo maior deveria ser em ter um quadro de asma mal controlado na gravidez, né? Então, as consequências são seríssimas, certo? A maior parte das medicações para asma na gravidez são seguras, certo? E aí ela pergunta também sobre o Aerolim, se o Aerolim pode ser usado na gravidez. Pode, porém, pode. Porém, é a ideia, se a pessoa está usando muito Aerolim, é porque não está bem controlada. Se uma mulher que está gestante não está bem controlada, então existem riscos para o feto, né? Riscos para o bebê. Então, a ideia é que você, quem é asmático, tem que realmente, além de ter um acompanhamento com o obstetra, tem que ter um acompanhamento também com o pneumologista e fazer para controlar essa asma, ok? Ok, deixa eu ver se tem alguém aqui. Vamos lá. Tiririm. Minha Nossa Senhora, Isabela. Chá de fezes de papagaio. Nunca tomei. Que bom que você nunca tomou, Isabela. Realmente, chá de fezes de papagaio é terrível. Cada dia eu vejo uma receita nova para tratamento da asma, né? Ainda bem que você não tomou. Chocolate. Vamos falar aqui de chocolate. Não, Priscila, olha só. Aproveitando que a gente está no período de Páscoa, né? Aproveitando que a gente está no período de Páscoa, é muito comum essa pergunta. Estava inclusive aqui. Se o asmático pode comer chocolate, se tem essa interferência? Não, não tem. A não ser que o paciente tenha alguma alergia alimentar, né? Então, assim, dessa forma, ele teria algum impedimento em relação à asma. Mas se ele não tem essa alergia alimentar, se ele não tem alergia a chocolate, pode comer sim. Porém, tem umas lives que a gente fez lá atrás sobre alimentação e asma. Então, assim, os chocolates, eles são altamente, assim, processados, né? Açúcar mega processado aí. E aí, tem uma live lá atrás que a gente fala sobre isso, sobre esses alimentos processados, que, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Para ter um cuidado, para não ter um excesso de alimentação ultraprocessada. Então, asmáticos podem comer chocolate sim, tá certo? Nessa Páscoa pode sim, tá bom? Mas cuidado sempre com os excessos, assim como tudo na nossa vida, né? Muito cuidado com os excessos. Oh, Pamela, muito obrigada a vocês. Oh, Denise, obrigada. Pode, Maíra. Uma asma que não é grave pode se transformar em asma grave. Veja só, poder pode, certo? Então, realmente, assim, a asma é uma coisa muito temporal, né? Muito por tempo. Ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, pode ser que sim, realmente. Atividade física e alimentação. Não entendi, Isabela. O que é que você quer falar sobre atividade física e alimentação? Natação, academia, caminhada, qualquer atividade física é excelente para asma. Tem muitos mitos em torno assim de natação é o melhor esporte para paciente asmático. Não necessariamente. O que é que eu oriento? Por quê? Alguns pacientes, eles vão ter uma piora importante quando na natação por conta dos sintomas, aquela quantidade de produtos químicos que é usado na asma, que é usado na água, pode piorar os sintomas do nariz. E aí a gente considera um tubo só, basicamente. Então acaba piorando o quadro de asma. O paciente não se adapta tão bem. Então, assim, o que é que eu oriento? Busque primeiro controlar sua asma, porque assim, para você começar uma atividade física e se você não estiver bem controlado, você vai descompensar, certo? Então, primeiro controlar sua asma. Procurar uma atividade física que você goste de fazer, alguma que você se identifique realmente. Então, qualquer atividade aeróbica é importantíssimo. O que é atividade aeróbica? Atividade que você vai usar o pulmão, que você vai respirar. Então, qualquer atividade aeróbica é excelente, desde que você esteja com a asma bem controlada. Eu não sei se era essa a pergunta, mas afeta sim, Ana Flávia. Acho que acabei de falar. Entendeu aí? Foi justamente, acabei me antecipando. O cloro de piscina afeta sim, pode afetar sim, ok? Érica, eu estava nesse grupo de procurar ajuda
em todo mundo, menos com os médicos. As suas lives me ajudaram muito em aceitar e entender que meu filho precisa de uma vida de qualidade. Ah, Érica, que coisa linda, Érica. Que coisa muito boa. Lindo, lindo, lindo. Olha só, é como eu sempre digo, tem uma história, aproveitando a sua história, tem uma foto, Érica, que eu acho que é o máximo, porque é assim, um dos animais mais lindos, mais assim, mais exuberantes que eu acho é o cavalo. E por quê? O cavalo é aquela coisa grande, elegante, né, pomposa. E quando a gente vê um cavalo andando no vale, imagina aí, a gente imagina que a gente veio para essa vida para ser livre, para aproveitar todo esse mundo, todas essas coisas maravilhosas que Deus trouxe para a gente. Então a gente veio para ser livre. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente coloca amarras na vida da gente, né? A gente coloca amarras na vida da gente. Tem uma foto que eu acho super triste, que é justamente do cavalo amarrado numa cadeira de plástico, minha gente. E aí, você vai assim, essa foto para mim é muito representativa, porque mostra o quanto nós pessoas, colocamos limites em nós mesmos, né? O quanto a gente veio para ser assim, para ser brilhante, para ser tudo de melhor nessa vida. E a gente acaba se amarrando em coisas que a gente acaba dando limite, permitindo que outras pessoas ou outras coisas deem limite para a vida da gente. Então a gente não veio para isso. A gente veio para ser esse cavalo assim, sabe? Esse cavalo lindo, cavalo para aproveitar toda a vida, todas as coisas lindas que Deus fez para a gente. Então assim, seu filho merece tudo de bom, Érica. Seu filho, qualquer pessoa, merece tudo de bom, merece ter qualidade de vida. E a gente tem várias opções realmente para tratar a asma, para ter qualidade de vida. Só que não pode estar procurando cuidar somente nas crises, ok? Coisa linda, Érica. Muito obrigada pelo carinho, viu? Que coisa boa, Érica. Parabéns. Vamos lá, vamos lá. Ui, 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 ui. Deu algo aqui, calma. Eita, que massa, Isabela, que bom. Fiz consulta com você hoje pela manhã, comecei a medicação e ainda não tive crise essa noite. Que coisa boa, que coisa boa. Vamos embora, mudar de vida, né? Controlar a asma, que coisa boa. Andréia, Aninha, algum exercício de respiração para nos ajudar? Vê só, Andréia. Ajudar diretamente em relação à asma, o que é que acontece? Existem coisas paralelas, que é justamente, por exemplo, me perguntam muito se a asma tem relação com ansiedade. E aí, se um provoca o outro, como é? Então, existe essa relação. Tem uma coisa que é assim, que eu acho muito importante, que é justamente você saber se acalmar nos momentos certos. E uma das coisas é justamente meditação, é no sentido da gente aprender a controlar a nossa respiração. Agora, de preferência, sem incenso, ok? Para não piorar os sintomas da asma. Mas assim, você começar a fazer meditação, que é controlar o controle que é você fazer o controle da sua respiração. Então, isso vai te trazer benefícios não diretamente relacionados ao tratamento da asma, mas que estão... É como eu disse a vocês e como eu digo, qualidade de vida não é só a questão da asma, é tudo que está relacionado ao redor. Né? Então é tudo que interfere na vida da gente, e o manejo do estresse é super importante. Então essa questão de exercício respiratório, de você saber controlar a respiração, isso é muito importante também como coisas auxiliares, certo? Não sei se eu respondi. Minha gente, veja só, alguém falou aqui, me perguntou também da rinite, né? Da rinite alérgica. Doutora, fala um pouquinho sobre a rinite. Falo sim. Olha só. Cerca de 80% dos pacientes asmáticos têm rinite, certo? A gente já está se adiantando. Cerca de 80%. 80% é o seguinte, de cada 10 pacientes asmáticos, 8 vão ter rinite. E isso a gente precisa tratar. Por quê? Quais são os sintomas de rinite? Então é aquele nariz coçando, o nariz que está escorrendo, espirrando, o nariz que está entupido. E a gente precisa saber identificar e saber tratar. Por quê? Se a gente trata isoladamente a asma e não trata o nariz, o que é que acontece? A gente considera como se fosse um único tubo. Então, nariz e pulmão, eles têm que estar assim,
eles têm que estar unidos, eles têm que estar em equilíbrio, né? Então, se a gente não trata o nariz que está com sintomas de rinite, vai descompensar a asma e vai descontrolar a asma, ok? Então, assim, realmente a gente tem que poder identificar isso, certo? A gente precisa identificar isso e tem que tratar realmente. Olha só, uma pergunta super interessante também. Gente, e por falar em perguntas super interessantes, continuem mandando as dúvidas de vocês, que para eu poder fazer isso aqui, poder fazer o assunto que vocês querem, o conteúdo que vocês querem, eu preciso saber de vocês o que é que vocês querem, certo? Eu só tô aqui falando isso porque vocês me permitiram estar falando sobre isso aqui, certo? Vocês estão me dando as dicas. Então, continuem mandando suas dúvidas, podem mandar à vontade. Às vezes eu não consigo responder realmente na hora, quando eu tô botando aquela caixinha de perguntas, porque assim, realmente é corrido, mas eu acabo anotando e a gente vai respondendo aqui, porque eu não vou respondendo e respondo depois, vocês já sabem disso. Então, assim, vão mandando, que é justamente essa construção, certo? Esse feedback, certo? Daqui para aí, daí para cá, que eu preciso para a gente poder fazer isso aqui com a carinha de vocês, ok? Olha só, uma pergunta aqui, não fazendo a técnica correta do uso da bombinha, ela pode ou não ter efeito, ou não resulta em nada? Gente, a gente falou aqui que a deposição pulmonar, o que é isso? A quantidade de medicação que chega no pulmão, quando a técnica correta está correta, é de apenas 10%. Então, imagina se você não faz a técnica correta. Então, é super importante, uma grande parte da medicação, ela se deposita aqui na orofaringe, certo? Então, assim, com a técnica correta, fazendo o procedimento, usando o dispositivo inalatório que é mais adequado para você, não é aquele do vizinho, certo? Então, usando o dispositivo inalatório mais correto para você, fazendo a técnica correta, então tudo isso vai ajudar a otimizar o tratamento e reduzir os efeitos colaterais das medicações, ok? Então, a técnica correta, ela é fundamental para a gente ter um bom controle da asma, ok? Gente, eu acho que... Dúvidas sobre... Já respondi aqui. Asma pode sumir de repente em paciente de 47 anos. Não é que ela some de repente ela dorme. Asma é uma doença crônica, certo? Então é uma doença crônica como pressão alta, como diabetes. E aí a gente realmente tem que ter o controle. Não é que ela desapareceu, é porque de repente ela dormiu. E asma acontece muito isso, né? Que asma tem dias que a pessoa está muito bem e dias que a pessoa está muito mal, ok? Não é que ela está curada da asma, não, tá certo? Gente, a gente já está se avançando novamente no horário. Eu queria dizer a vocês, agradecer a vocês pela presença de vocês, mandar um beijo para vocês, desejar a vocês muita paz nessa Páscoa, muita paz para vocês, para a família de vocês, que realmente a gente tenha paz na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Um beijo bem grande. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Um beijo bem... Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Ar-condicionado e asmático, pode? Ana, poder pode, mas olha, tem que ter cuidado. O ar frio e resseca também a mucosa, isso pode dar uma piorada. Além disso, tem que ter muito cuidado em relação à limpeza do aparelho, que isso varia de aparelho para aparelho, então você tem que olhar no seu com a indicação, mas tem que estar sempre de olho nisso, tá certo? Nessa limpeza do aparelho. Vamos lá, Deus abençoe a todos nós, Feliz Páscoa, um beijo bem grande, fiquem com Deus e até a próxima semana. A gente se encontra aqui novamente e tem novidade por aí, tá bom? Aparecida, um beijo bem grande, tudo de bom, Denise, tudo de bom para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, muita paz nessa Páscoa, muita paz, tudo de bom para vocês. E a gente se encontra nesse mesmo bate-canal, nessa mesma hora, na próxima semana. Um beijo, Maíra, um beijo para você e para os seus filhos lindos. Tudo de bom, viu? Fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima.